Olá! E não é que tem jogador da seleção inglesa de futebol usando uniforme de jogo pra fazer elegância no chá das 5? Bonjour, você aceita um chazinho? Olha só, esses pires têm mais de 80 anos. Morra de inveja. Vou ensinar você a tomar como se fosse gente. Puxa com delicadeza, assim, ó. Destravou. Isso. Agora você pega esse dedinho que você coça o ouvido e não estica. Deixa ele equilibrando. Meus magos e magas, tô fazendo um vídeo por dia, tá uma maratona louca, mas tá legal pra caramba e eu preciso da sua ajuda. Não esquece de meter o pé no like, compartilha com seus amigos, dá o seu joinha, assina as notificações e manda sugestões de conteúdo que vocês querem ver. Chegou a vez deles, os ingleses do British Style. Dá pra gente dizer sem medo de errar que essa Copa do Mundo, de uma maneira geral, principalmente as seleções mais tradicionais, estão tentando invocar as suas raízes. Obviamente que a tentativa de se conseguir não necessariamente quer dizer que esses times, essas seleções estão obtendo êxito, mas no caso da seleção inglesa dá pra dizer que os caras acertaram na mosca. Só pra vocês terem uma ideia, o mote do lançamento da coleção que a Nike fez em fevereiro deste ano tem a seguinte sustentação: indispensavelmente inglês. Eles se fazem valer de símbolos identitários para poder invocar o seu heritage. Os dois símbolos mais emblemáticos são a rosa de Tudor, essa daqui, e a cruz de São Jorge, essa daqui, que também é o símbolo da bandeira inglesa. E aí, uma pitadinha histórica, como não poderia deixar de ser, porque é quarta-feira, além de design e esporte, também é cultura. A famosa dinastia Tudor foi representada pela rosa de Tudor, uma fusão das rosas das nobres casas de Lancaster e York. Essa fusão é uma representação dessas duas rosas, né? Uma branca e a outra vermelha. A dinastia Tudor tem início através do pai do Henrique VIII, o Henrique VII ou Henrique de Tudor, como era conhecido anteriormente. Todos eles, lembre-se bem, da casa de Lancaster. A Inglaterra havia entrado em um longo período de guerra civil e ficou conhecido, obviamente, como Guerra das Rosas. E essa guerra aconteceu justamente entre as duas facções, ou os dois condados, reinos, as duas castas nobres mais poderosas da Inglaterra daquele período: a casa de York e a casa de Lancaster. E essa rosa passou a ser adotada como uma flor nacional da Inglaterra. E o design consistia na rosa branca ao centro, no miolo, e a rosa vermelha na parte externa, uma sobrepondo a outra. Esse desenho simbolizava a união e o respeito mútuo. Vai vendo, depois de 30 anos de treta. Durante muito tempo, o emblema da rosa era usado como uma espécie de crachá, abotoadura, e era um símbolo muito representativo e que ficava relegado a uma casta da sociedade muito especial, que poderia ser portado por um indivíduo ou até por uma família, e carregava consigo o símbolo de fidelidade e lealdade. Outro símbolo super forte e que está com uma presença bastante destacada é a cruz de São Jorge. Sim, a cruz de São Jorge, o santo padroeiro também da Inglaterra. Esse símbolo não é uma propriedade exclusiva, obviamente, da nação inglesa. Barcelona também usa quando era separada a Catalunha da Espanha. Enfim, outros países também têm São Jorge como patrono. A República de Gênova talvez tenha sido o primeiro estado constituído a se utilizar dessa cruz. Os registros históricos demarcam. Naquele período, obviamente, Gênova era a grande potência marítima do Mediterrâneo. Quem portasse esse tipo de símbolo, esse tipo de bandeira, eles tinham as mesmas benesses, os mesmos direitos e os mesmos poderes que a República de Gênova. Era um tipo de símbolo muito exclusivo, restrito para algumas castas, alguns reinos, e obviamente a título de exploração. Esse símbolo foi incorporando e ganhando força dentro da sociedade britânica, dentro dos costumes, das leis, dos regimentos, e acabou por se tornar a bandeira. É o símbolo mais forte que existe, porque é o símbolo que consta na bandeira da Inglaterra. Não é a bandeira do Reino Unido, a bandeira da Inglaterra, essa branca aqui, com essa cruz vermelha vertical e horizontal cortando a bandeira ao meio. Além desses dois símbolos clássicos, nós temos também o brasão com os 3 leões da Federação Inglesa de Futebol, que tem origem, remete ainda da Idade Média. As dinastias costumavam atribuir significado aos animais e incorporavam esses símbolos como parte de uma demonstração de força e também de poder. O leão, uma presença muito marcante em toda a Inglaterra. Se você já teve oportunidade de ir em alguma cidade da Inglaterra, você vai perceber que não são raras as estátuas que têm o animal
como símbolo, ornando e protegendo as cidades. O primeiro rei inglês a adotar um leão como símbolo do seu reinado foi o Henrique II, coroado em 1154. Faz tempo que os caras gostam de um leão por lá, hein? Mas foi através do Ricardo Coração de Leão que essa questão dos leões ficou ainda mais marcada em relação à nação. Passou a adotar não mas 3 leões. E a ideia era exatamente isso, distinguir a monarquia inglesa das demais. Ele queria ser único e a maneira que ele encontrou foi a adoção dos 3 leões. Obviamente que esse símbolo evoluiu ao longo de todos esses séculos, mas a premissa e a essência permanece a mesma. A ideia é que os 3 leões andando de lado e olhando para você é como se ele estivesse naquela posição de pré-ataque e guarda. Ele tá ali caminhando e olhando para você o tempo todo. Então ele fica na frente do escudo, significa realmente uma grande proteção. O fato de serem 3 é que o 3 é o número de Deus, né? O triângulo. E se você formar um triângulo com 3 leões, todos os lados estão protegidos. Você fecha. O triângulo é a forma perfeita. Então daí também o fato dele ter escolhido 3 leões e não somente um. E aí, como a gente tem um uniforme muito clean, muito limpo e que também usa de muita tecnologia, toda a formatação desses uniformes ela é muito parecida. Os templates são muito iguais. Uma tecnologia muito nova, eles ainda não conseguiram desenvolver novas modelagens. Tá dentro daquele conceito que eu já falei aqui algumas vezes, do torso tutus. Os uniformes serem cada vez mais restritos, colados ao corpo dos jogadores, fazendo com que eles tenham uma maior performance e respirabilidade, mais leves, uma maneira também deles produzirem uma linha de design meio que homogênea. Mas vamos lá ao que interessa e ao que trouxe vocês pra cá pra verem esse vídeo. Como eu falei, eles adotaram uma linha muito clássica, preservando os pontos de liberação de energia e de tecnologia que o uniforme pode propiciar, mas trabalharam com 3 pilares que fazem parte dos arquétipos que estão no inconsciente coletivo do mundo todo desde 66, quando a Inglaterra finalmente faturou seu título mundial, primeiro e único. As cores são o branco, o vermelho e agora o azul, o navy. Mas o grande fator diferencial que eu trago aqui pra vocês é a fonte customizada que os caras criaram. Realmente um trabalho primoroso que eu vou detalhar em cada fração. Começa que a fonte foi encomendada por um dos principais ou um dos mais evidenciados atualmente type designers britânicos, o Craig Ward, ou Ward. Ele vive em Nova York, está residente em Nova York, tem vários trabalhos premiados de tipografia e de design, e os caras convocaram o Craig para poder criar uma fonte que tivesse essa essência, essa raiz, que traduzisse os valores do British Style. E olha só que fita, uma das coisas que mais me chamaram a atenção, esse projeto foi desenvolvido ao longo de quase 2 anos. O primeiro contato com o Craig foi ainda na primavera de 2016, tipo começo de março, abril, e por muito pouco que o cara não ficou sem o trampo. O diretor de design novos uniformes da Nike entrou em contato com o Craig pelo LinkedIn do cara, só que como ele nem acessa o LinkedIn, a mensagem e o convite ficou lá boiando um tempão. Aí o cara não tinha resposta, ele insistiu. Quando ele foi ver, a mensagem estava lá mais de 2 semanas, e obviamente ele aceitou na hora o convite, né? Quem é que não quer trabalhar com uma seleção do mundo, ainda mais sendo a seleção do seu país? O briefing para fazer a fonte tinha que ser algo que fosse dinâmico, contemporâneo e inglês. 3 pilares aqui, 3 guias para dar o norte criativo pro tipógrafo trabalhar. O Kenny, o cara da Nike que contratou o Craig, também queria que o resultado da tipografia nascesse de algum processo experimental, que é muito parte do trabalho, do core, do trabalho essencial do Craig. O Craig é um cara que está sempre experimentando novas formas de criar fontes, de criar novos desenhos, novos conceitos, e isso era um elemento importante que ele tinha que ter em mente também durante o processo criativo dessa família tipográfica. Só que ao mesmo tempo em que ele tinha que ser disruptivo, inovador, experimental, tem um detalhezinho bastante importante que acabou dando as diretrizes criativas também, forçando o Craig a chegar no resultado que eu tô mostrando aqui para vocês, nada mais, nada menos do que o manual de regramento para os uniformes da FIFA. Esse catatal que foi implementado desde 2014 tem mais de 100 páginas e um capítulo todo especial no que diz respeito às construções das tipografias, algo que eu também já abordei aqui muito por conta do processo criativo que a Puma acabava tentando implementar e que desagradava os velhotes da FIFA e também o patrocinador principal do torneio. Tem alguns itens que são
são essenciais, que você não tem como fugir, que são super importantes para você conseguir ser efetivo no trabalho, que são as premissas básicas de um trabalho de design, e ainda mais em se tratando de tipografia, e ainda mais em se tratando de você desenhar um uniforme para ser visto não só através de dispositivos móveis, celulares, tablets, televisores, e ser visto em loco, ser visto no estádio. Legibilidade é um elemento super importante. Além da legibilidade, essa funcionalidade da fonte, ela funcionar bem perto e longe, você conseguir dar a identidade à tipografia vendo de perto e vendo de longe, você evitar distorções que descaracterizem o desenho. Isso já é um desafio por si só bastante importante para qualquer desenvolvedor de fonte, para qualquer designer. Sem ligaduras, que são essas conexões que existem entre as tipografias, principalmente as fontes digitais, as chamadas ligatures, ligações que a fonte tem. Fazendo um comando especial, você consegue até ter caracteres novos, dependendo da família tipográfica e do desenho ou do design, na Type Foundry. Então você ter a fonte emendada uma na outra, tipo a perna de um A completando o S, não pode fazer porque interfere na legibilidade e a FIFA não permite. Outro cálculo super importante que tem que ser levado em consideração é exatamente o espaço que você tem nas costas, com as variações de nome de cada jogador, e também trabalhar a altura da fonte e a largura, para que possa caber nesse espaço sem que você altere a estrutura, o espacejamento entre cada um dos caracteres. Tá pensando que é fácil desenhar fonte? Ainda mais para FIFA? Né, não. Depois de levantar, estudar arduamente esse manual e adaptar o conceito que foi solicitado desde o início para o que eram essas diretrizes, o trabalho criativo começa de maneira efetiva. Alguns dos designs preliminares, como eu falei, que o Craig havia criado inicialmente, tinham essas conexões, essas ligações, essas ligaduras, e de cara ele já teve que descartar uma porrada de trabalho. Outro detalhe também que é bem bacana de ser enfatizado foi a pesquisa que ele fez de fontes clássicas inglesas que são notórias, utilizadas no metrô de Londres, no sistema de mapas, que também é muito famoso, e em algumas sinaléticas da cidade. Essas fontes eram a Gill Sans, a Flaxman e a Johnson, além de algumas outras fontes. Ele também usou no processo de pesquisa para conseguir chegar num desenho que representasse esse jeito de ser inglês. No que ele fez essa pesquisa com essas fontes clássicas inglesas, ele percebeu que ao haver a condensação a partir do desenho estrutural original, para você conseguir fazer a redução desse desenho, para que ele coubesse em plataformas móveis e também gerasse esse efeito quando o jogador se aproxima ou se distancia da câmera ou do estádio, ele percebia que esses desenhos mais clássicos acabavam se deformando de uma maneira muito forte e que perdiam a personalidade. E isso já aí foi uma premissa que ele usou para trabalhar o desenho e não descaracterizá-lo. E nessas idas e vindas, esse processo de ajuste, volta a prancheta, corrige, arruma, aumenta, diminui, distorce, engorda, emagrece, o Kenny serviu como um apoio importante para ele, um suporte importante, porque estava em contato direto com a FIFA, por conta de trabalhar na Nike, e ter também o controle dos manuais para que esse ajuste fino se processasse dentro de um prazo adequado. Pra você ter uma ideia, o nível de sofisticação e de etapas que você tem que cumprir num projeto como esse é enorme. Eles tiveram que ter a aprovação da FIA, que é a Federação Inglesa de Futebol, da FIFA, que é quem homologa e dá as diretrizes desses manuais, e até, pasme, do técnico da seleção inglesa de futebol, que foi lá também dar os seus pitaquinhos. Puta, cara, os caras mandaram muito bem, eu fiquei realmente de cara com esse projeto. Diz respeito à relação de figura e fundo, a maneira como a tipografia ia trabalhar funcionando, aplicada sobre a camisa e sobre diferentes cores. Eles acabaram criando um inline, essa linha que fica internamente e que tem uma pegada meio sem terminação, meio Escher, o holandês, que eu vou fazer um vídeo especial só sobre ele, dá esse efeito ótico de como se a fonte fosse aquelas cobras que tem duas cabeças, saca? Você pega o desenho e ele parece que não termina, um desenho fica sobreposto sobre outro. Pra quê? Pra que quando fosse aplicado sobre o fundo, dependendo do tipo de tom que fosse usado e do recurso de impressão, você conseguir trabalhar níveis de profundidade da tipografia e você tivesse a sensação de que a fonte estivesse saltando em alguns momentos de dentro da camisa. Trabalhar a fonte como 3D mesmo, que era a premissa básica e um dos pedidos. E esse inline fez toda a diferença na hora de jogar
a tinta com um tom diferente em relação ao fundo, ela salta realmente, a tipografia parece que tá viva ali, tá sustentada no espaço. Animal. E como resultado final do desenho, você tem algo realmente que te remete ao que seria algo verdadeiramente inglês, propriamente dito. Você olha e de alguma maneira esse símbolo, por mais simples que ele esteja sintetizado, ele consegue estabelecer uma relação com você. Você olha e associa com que seriam os elementos de comunicação não verbal em inglês que estão no inconsciente coletivo de todo mundo. Tem a presença da cruz porque ela foi a base para a construção geométrica do desenho. Você vê na hora que está aparecendo aqui esse wireframe, a maneira que o símbolo é construído, ele é feito a partir da base da cruz em 3D. A maneira como os zeros se definem, como as letras se moldam, você consegue ver que está ali presente também um elemento clássico, identitário e que dá a diretriz original do desenho. Esse patch line, o wireframe, ou essa grade de linhas que é usada para estruturar todas as curvas, todos os pontos, todos os detalhes de angulação que a fonte tem que ter, é um norte para construir o caminho da fonte e ver se as funcionalidades que a fonte precisa ter estão presentes. E aí quando ele faz esse caminho que a linha tem que percorrer, ele consegue ver a fluidez da forma e se o desenho está homogêneo, tanto no que diz respeito às letras O ou W do Vard, que era uma das letras que deu mais trabalho nesse espaço que ela tem. Ela estava ocupando muito espaço, será que eu tenho que trabalhar com o W mais fechado? O O também, ele está muito inclinado, será que eu faço um O mais arredondado possível? Então esses ajustes, por mais que você tenha uma diretriz de tecnologia, eles têm que ser feitos muito na questão do olho, de testar, de voltar a prancheta. Cara, esse é um projeto que como eu falei, qualquer designer gostaria de fazer. É um projeto de vida e que tem a sua longevidade. Ele foi tão bem estruturado, foi tão bem produzido durante as etapas todas, foram tão bem atendidas que a seleção não vai precisar fazer uma troca tão imediata. Dá para ficar esses 4 anos, isso depende muito de performance, a gente sabe como que funcionam as coisas dentro do esporte, mas de uma maneira geral é um símbolo que está construído, constituído e que pode sim sofrer pequenas alterações para a próxima Copa, de repente chegar até uma terceira Copa com um outro ajuste. Vamos ver. Bom, se você curtiu esse vídeo, não esquece de dar seu joinha, já mete o pé no like. Vamos ver se a gente consegue chegar em 10 mil views nesse vídeo, que eu tô tentando fazer como meta agora. 5 mil likes, compartilha com seus amigos. Valeu!